Boa noite a todos. É um prazer ter todos aqui no quarto dia da SET. Eu sou a Júlia, estudante do curso de Engenharia Eletrônica e faço parte do PET. Hoje nós teremos como palestrante a Jaqueline Vaz Miolini, que ela é formada em Engenharia Aeronáutica pela Univap, mestre em Engenharia e Gerenciamento de Sistemas Espaciais pelo INPE e doutoranda em Engenharia e Gerenciamento de Sistemas Espaciais pelo INPE também. Ela vai falar um pouco sobre a Orbital Engenharia, onde ela é diretora de engenharia, que trabalha no setor aeroespacial, atuando nas áreas de engenharia de sistemas de desenvolvimento, desenvolvendo veículos de lançamento, foguetes de sondagem, satélites artificiais, fornecimento de energia, execução de projetos espaciais de engenharia e manufatura. É a primeira empresa brasileira qualificada para projetar, fabricar e monitorar, testar e integrar geradores solares para aplicações aeroespaciais. Com a palavra, a professora Milena. Olá, gente, boa noite para vocês, né? Com muito prazer estamos aqui no nosso terceiro dia de SET e mais uma vez agradecemos a presença de todo mundo, né? Que está aqui com a gente. Bom, nós, antes de mais nada, né, eu gostaria também de lembrar vocês que nós teremos no final, né, a oportunidade de fazer perguntas, né, curiosidades lá para a nossa palestrante, Jaqueline. Então, se vocês quiserem, ao longo da palestra, já ir colocando no chat, né, tanto aqui no Meet quanto no YouTube, ok? Que a gente vai passar para ela no final. E, da mesma forma, também a gente vai colocar o formulário para vocês preencherem, né, para marcar a presença para quem quiser receber certificados, ok? Bom, e nós estamos aqui hoje, né, com essa palestrante ilustre, né, Jaqueline, que é diretora de engenharia dessa empresa, né, tão legal, lá de São José dos Campos, né, Orbital Engenharia. E a gente tem muito a agradecer você, Jaqueline, né, por ter se prontificado a estar aqui conosco hoje, né, colaborando conosco, está tendo um retorno, aqui, então veio trazer um pouquinho do seu conhecimento, aí da sua experiência, né, aí no mercado, na atuação dessa empresa, né, que tem tudo a ver com a área de atuação de engenheiro de eletrônica e telecomunicações, né, e é muito bom poder contar com esse apoio, certo? Então, muito obrigada mesmo por ter aceito, né, tão prontamente o nosso convite, por estar aqui essa noite, tá bom? Então, vou passar a palavra para você, tá? Fique à vontade. Obrigada. Boa noite, professora Milena, boa noite a todos os alunos e todos que estão assistindo. Eu também agradeço o convite da professora Milena. Será um prazer estar compartilhando com vocês um pouquinho da experiência que eu tenho lá na Orbital e espero que possa incentivar, despertar o interesse de vocês pelo setor espacial, que é o setor que eu tenho trabalhado e estou me formando, né, no doutorado no INPE. Eu vou compartilhar agora os slides que eu elaborei com vocês. Então, eu atuo na Orbital Engenharia desde 2005, né? Eu também sou acionista lá. A Orbital, ela começou as atividades em 2001, né? Então, esse ano de 2021, nós completamos 20 anos de empresa, né? Então, esse é um ano comemorativo para a gente. O sócio fundador é o Célio, né? Ele também é meu pai. E, então, desde a graduação, eu comecei a trabalhar na Orbital, né? Então, já tem 15 anos, mais ou menos. Comecei lá como auxiliar de engenharia, depois como estagiária, depois passei para engenharia, fiquei muitos anos na área da qualidade, de garantia do produto, né?
Então, essa é a minha maior experiência lá. E, recentemente, eles me mudaram de posição para direção, mas eu ainda continuo trabalhando na Orbital para manter o sistema de gestão da qualidade de forma a atender os requisitos dos projetos que estão em andamento, né? Então, aqui um resuminho sobre o que é a Orbital, né? Atua desde 2001, fornecendo tecnologias de inovação nas áreas de projeto, fabricação, montagem, integração e testes de sistemas, subsistemas e equipamentos de aplicações de espaço e defesa. Nós também abrimos uma startup, né? É uma forma da gente estar internacionalizando a empresa, né? Lá em Porto Rico. Então, para poder ajudar a gente a conseguir novas oportunidades no mercado exterior, né? O sistema de gestão da qualidade da Orbital, ele é certificado pelas normas NBRIS 9001, 2015, e AS, que é Aerospace Standard 9100, revisão D, que é a última atualização. Essa certificação é muito importante para a empresa, porque além de melhorar, de estabelecer, manter e melhorar os nossos processos, né, também nos dá acesso ao mercado internacional, no sentido de que, se você não tem essa certificação internacional, as empresas do setor espacial, elas praticamente nem conversam contigo. Antes era um diferencial você ter uma certificação desse tipo. Hoje é requisito mínimo, requisito básico, para poder começar uma negociação, uma parceria, ou algo desse tipo, né? A Orbital também é uma empresa estratégica de defesa desde 2013, né? Então, anualmente auditada, né, pelo Ministério da Defesa, né? Então, tem que cumprir os requisitos da lei de defesa. Então, agora eu vou começar falando sobre um pouquinho sobre missão espacial, como que é estruturado um segmento espacial, e depois eu vou entrar um pouco em engenharia de sistemas e mostrar os exemplos de atuação, né, dos projetos que a Orbital já participou ou que está participando, que utiliza esses conceitos, né? Eu acho muito importante a disciplina de engenharia de sistemas. Quando eu estava fazendo mestrado lá no INPE, eu cursei essa disciplina e também a disciplina engenharia de requisitos. Eu gostaria de deixar a sugestão, né? Não sei se na universidade já tem, mas que comece convidando, talvez, né, os professores do INPE para dar uma palestra sobre engenharia de sistemas, engenharia de requisitos, introdução a tecnologias espaciais, porque esses conceitos, tudo bem, eles estão aplicados ao setor espacial, né? É o que eu vou exemplificar aqui. Mas a engenharia de sistemas, ela é aplicável aos diversos setores, né? Automobilístico, por exemplo, né? Então, é uma disciplina que abre a nossa visão para não enxergar somente a nossa caixinha, né? Ela faz a gente entender as interfaces, né? Buscar entender como o que a gente está trabalhando afeta as outras caixinhas, né? Ou seja, os outros segmentos ou os outros equipamentos, subsistemas, né? Então, de forma estrutural, um sistema espacial, ele é composto pelo segmento espacial, né, que no caso aqui estamos exemplificando como satélite, o segmento solo, composto pelos centros de controle, missões e estações terrenas, o segmento lançador, né, que são os foguetes, por exemplo, e o segmento usuário, que utiliza os dados do satélite. E dentro, explodindo a caixinha de satélite, ele é dividido, basicamente, em plataforma e carga útil. Carga útil, por exemplo, são os instrumentos que é o que dá o objetivo da missão, por exemplo, missão de observação da Terra. Então, a carga útil são câmeras de imageamento, né? E dentro da carga útil, pode ter subsistemas, né?
E dentro de cada subsistema é dividido em equipamentos, né? Já a plataforma, ela tem também vários subsistemas, por exemplo, subsistema de potência. Dentro do subsistema de potência, a gente tem um equipamento chamado painel solar, né? Que principalmente essa área foi quando a Orbital começou. Ela começou atuando na área de painéis solares, né? Aí tem baterias, conversores, né, outros equipamentos, né? Aqui não está exemplificando tudo, tá? Então, tem o subsistema de comunicações, estrutura, controle térmico, gestão de bordo, controle de órbita e atitude. Esses são os principais. Essa referência peguei lá do curso do INPE, né? Então, para um projeto específico do setor espacial, né, por exemplo, para o projeto de um satélite ou para um projeto de um equipamento, né, de um satélite, normalmente é seguida essas fases de desenvolvimento, né? Então, esse é um modelo... Existem vários modelos, né? Mas, por exemplo, o INPE, ele adota as normas da ECSS, que é a European Cooperation for Space Standardization, ECSS. Mas tem também as da NASA, né? Então, e tem também os handbooks de engenharia de sistemas, né? Do INCOSE, da NASA. Então, a literatura é bastante extensa, mas tem algumas diferenças entre a metodologia de fases da NASA e a da ECSS, que é a da ESA, da Agência Espacial Europeia, mas o princípio é o mesmo, né? Então, a gente começa numa fase 0, né? Que a NASA chama de fase pré-A, se eu não me engano, mas a sequência, ela é a mesma. Então, começa lá na concepção, né? Depois vem as especificações, ou seja, mas antes disso, tá lembrando, tem a identificação das necessidades, vou dizer assim, do cliente, mas na literatura fala de stakeholders, né, que é uma definição mais abrangente disso. Então, você precisa identificar quais são as necessidades desses stakeholders e depois você começa a traduzir isso em requisitos, né? Então, aí já passa a ter mais uma forma técnica, né? E esses requisitos está no domínio do problema, né? Quando passa a ser especificação, aí já é o domínio da solução, né? Então, aqui seguindo as fases, a gente tem a concepção, aí depois a especificação, projeto preliminar, o projeto detalhado, aí vem fabricação, integração e testes, lançamento, né, operação, e entrou aí o descarte, né, que agora também tem que retirar, por exemplo, no satélite tem que retirar da órbita, por causa dos detritos, né, o lixo espacial tá demais, não é só aqui na Terra, não. Então, esse modelo, ele não está muito com a cara assim, mas é o que a gente chama do modelo em V. Existem outros modelos, modelo espiral, por exemplo, mas o mais adotado aqui na indústria, né, fala como a indústria, e também no INPE, é esse modelo em V para desenvolvimento, tanto de sistema, quanto de subsistema, quanto de equipamentos, né, então, segue essas fases. E cada fase, ela tem a sua revisão de projeto, né? Então, por exemplo, na fase de projeto preliminar, tem a revisão de projeto PDR, que é Preliminary Design Review. Na fase ao término, para encerrar a fase de projeto detalhado, tem a Critical Design Review, né? Então, por exemplo, para lançamento tem a FRR, que é Flight Readiness Review. Então, e tem mais, tá? Mas, só de forma exemplificada, são essas as principais revisões, né? E também, em engenharia de sistemas, a gente desenvolve conforme modelos, né? Então, eu vou estar exemplificando, no caso dos painéis solares, que para cada fase a gente vai evoluindo. E nessa primeira perna do V, que é a fase A, B e a C,
né, a gente está decompondo o sistema, né, saindo do nível alto e indo para o LCI, Lowest Configuration Item, ao item menor de configuração. Você chega lá no detalhe de nível componente. E depois você vai recompondo, né? E tudo isso você tem que verificar, né? Para ver se está atendendo aos seus requisitos, né? Então, aí entra a parte de verificação, que pode ser por análise, similaridade, por testes, né? Então, é dessa forma que, de forma resumida, que no setor espacial a gente trabalha, né? E aqui é muito importante, né, na engenharia de sistemas, esse gerenciamento de interfaces entre os subsistemas, né? Então, aqui você tem as arquiteturas mecânicas, elétrica, térmica, de telemetria, tracking control, né? E análise de missão, por exemplo. Então, tem as interfaces com os subsistemas do módulo de serviço do satélite, da estrutura, de controle térmico, suprimento de energia, que é onde a orbital atua, né, relacionada a satélites, principalmente, propulsão, controle de órbita, supervisão de bordo, telemetria e telecomando. Então, precisa estabelecer uma metodologia de gerenciamento para que os requisitos sejam atendidos e para atingir o objetivo da missão, né? Então, aqui é o assunto agora do momento, né, que o satélite Amazônia 1 foi lançado com sucesso recentemente, dia 28 de fevereiro, né, lá da Índia. A Orbital projetou e fabricou, montou, integrou e testou os painéis solares enquanto estava aqui no INPE, né, e então, aqui nessa figura ao lado, é uma ilustração dos diversos equipamentos, né, e, consequentemente, subsistemas de um satélite, né. Então, o SAG é Solar Array Generator, né, que é o gerador solar, e as suas interfaces aí com o restante dos equipamentos. Ali, as fases, conforme eu mencionei, as suas revisões, né? Então, para concluir, para passar o go ou não go de cada fase, precisa ter uma revisão de projeto, né? De forma a cumprir o escopo daquela fase, para saber se está autorizado a prosseguir ou se precisa gerar itens de ação, que a gente chama, refazer a lição de casa, né, traduzido, falando de uma outra forma. E também uma disciplina que é muito importante nesse setor é a de garantia do produto, né, existem normas também de garantia do produto, que é trabalhar de forma a garantir que os requisitos serão atendidos, né, ou seja, que o sistema projetado e depois se fabricado funcione conforme especificado, de acordo com o tempo determinado, né, em todas as suas fases da sua vida útil. Aqui é o exemplo da Orbital, né, do projeto do gerador solar do Amazônia 1, né, o gerador solar do satélite Amazônia 1, ele é composto por duas asas, que a gente chama de mais X e menos X, e então a figura de cima é o design dele, de uma asa, né, na parte frontal, esses quadradinhos pequenos são as células solares, né, e na figura de baixo é a parte traseira, que tem ali a cablagem, né, que são os fios, os quadros de diodos e resistores, né, os suportes de fixação dessa cablagem, aí tem as junções dos painéis, que são os mecanismos de abertura. Então, essas são as partes principais de um gerador solar. E a Orbital projetou do Amazônia 1, o gerador solar do Amazônia 1. Aqui está o design de uma célula solar, né, que é o componente principal do gerador, né. No caso do Amazônia 1, a gente contratou o componente célula solar, ele é da Itália, né, e tem os principais fornecedores estão nos Estados Unidos, Europa,
e Japão. E a Alemanha também é um destaque, junto com a Itália, né? E a gente já trabalhou com todos esses fornecedores, os fornecedores americanos, os chineses também, depois eu vou estar falando sobre os Cibers, e o italiano e o alemão, né? Então, por enquanto, a gente só não trabalhou com componente japonês, mas com os principais aí do globo, a gente já fabricou painéis solares utilizando esses componentes, né? Então, exemplificando um pouquinho mais detalhado sobre esse componente, a gente recebe a célula solar nua, ou seja, sem nenhum componente soldado nela, né? E, por design, né, tem que projetar esses interconectores. A gente também projeta porque tem que obedecer requisito de limitação de corrente, de estresse térmico, né? Então, tem uma série de requisitos que precisam ser atendidos. Esses interconectores, aí começa o trabalho da orbital. A gente solda esses interconectores nesse busbar, nesse terminal da célula solar, né? E também solda o diodo de bloqueio, né? Então, falando um pouco de garantia do produto, é requisito que a gente precisa rastrear todos esses pontos de solda do painel solar. No caso dos painéis solares, por exemplo, dos Cibers, eles têm 10.000 células solares. E cada célula solar recebe 16 pontos de solda. Então, olha a quantidade de pontos de solda que a gente tem que rastrear, ou seja, manter arquivado qual foi a carga, qual foi a tensão aplicada, todos os parâmetros lá de soldagem de cada ponto de solda, de cada célula solar do gerador e identificar qual é ela, né? Se acontecer alguma falha, e aí, ao identificar que a falha está lá naquela célula solar, a gente precisa recuperar esses dados, né? Então, um dos trabalhos da garantia do produto é garantir a rastreabilidade, né? Então, para isso, é utilizado um processo documentado, né? E cada célula solar tem a sua identificação, e aí começa um mundo de documentos. E depois que estão soldados esses interconectores, é colada uma cobertura de proteção, que é para proteger a célula solar lá no espaço, né? E depois é soldado em série, né? Que são esses módulos solares, que é o que a gente chama de módulo solar, que são as células soldadas em série, e aí vem as próximas etapas, que daqui a pouco eu vou estar falando, que é colar esses módulos na estrutura e assim por diante, né? Então, aqui está uma ilustração das duas asas que eu falei, a mais X e a menos X, do Amazônia 1, que a orbital projetou. Aqui a parte de estruturas, né, também, e a parte de mecanismos de abertura, porque a configuração de lançamento, os painéis estão fechados, né, e depois injetado em órbita, eles precisam abrir, né. Então, daqui a pouco eu vou estar falando também de uma série de ensaios que são realizados para garantir que os painéis, no caso de painéis de asa extensível, né, porque tem painéis também, tem satélites que utilizam painéis montados sobre o corpo, tem satélites que utilizam painéis solares articulados, e os de asa extensível, que é o caso do Amazônia 1. Além de percorrer essa fase desde definição dos requisitos, projetar, fabricar, montar, integrar e testar, o produto em si, no caso aqui, o gerador solar, às vezes existe uma série de GSS, que é Ground Support Equipment. São equipamentos de suporte em solo, que eles podem ser elétricos ou mecânicos. Nessa primeira foto são os elétricos. A gente precisou projetar e fabricar um dispositivo para o ensaio de abertura dos painéis da Amazônia 1, né? Então, enquanto está correndo a fase de projeto e fabricação, em paralelo, ainda tem esses equipamentos de suporte para quando chegar a fase de
de testes, né, de ensaios, esses equipamentos precisam estar prontos. Então, é um projeto dentro do outro projeto, né? Tem a parte de hardware e de software, né? E também os equipamentos mecânicos, né? Por exemplo, na foto inferior da tela, está o container dos painéis de uma asa do gerador solar do Amazônia 1, que a gente projetou, essa imagem dessa caixinha fechada é o projeto do container. Esse é um container simples, né, porque ele não precisou ser transportado separadamente internacional. Depois eu vou mostrar um container quando precisa haver transporte internacional que eu digo que vai sofrer, que vai percorrer um percurso que possa danificar, né? Não necessariamente internacional, mas por causa que o exemplo que eu vou citar depois, ele é um exemplo internacional. Aí precisa ter dispositivos no container de medição da vibração, né? Porque para poder estar monitorando se sofreu choque, né? Choque no sentido de impacto mecânico. Os painéis. Então, nesse caso, era só para o propósito de armazenar, não para ficar transportando de um lado para o outro, né? Então, ao longo do desenvolvimento do gerador solar, a gente também precisou desenvolver esses equipamentos de suporte em solo. Na foto acima, é o que a gente chama de Deployment Rig, que é um dispositivo, falando no português mais simples, de pendurar os painéis, né? Que ele é principalmente utilizado para fazer o teste de abertura, ou seja, ele simula como se não tivesse gravidade, mas é uma gravidade mínima, né? Então, tem os trilhos ali também que precisam ser projetados para diminuir atrito. E esse carrinho ali que tem uma parte mecânica com uma área vazada circular é o dispositivo que a gente chama de SSS, Satellite Sidewall Simulator, é o que simula a parede do satélite. Porque enquanto a gente está testando os painéis solares, eles são fixados no satélite, né, obviamente, então a gente precisa testar simulando que ele está fixo no satélite. Então, é preciso projetar essa parede que simula, esse dispositivo que simula a parede do satélite, né, que é o SSS. Esses dispositivos, as imagens estão lá no LIT, no Laboratório de Integração e Testes do INPE, né, que a gente projetou, fabricou e entregou lá, em parceria com as empresas locais aqui. A gente subcontratou empresas para o Deployment Rig e o SSS, né. Então, aqui é o projeto, né, e depois ao lado aqui está a foto do dispositivo fabricado, né. Então, agora, falando um pouco sobre a fabricação do gerador solar, né, esse é um fluxograma, para ficar elegível mesmo, é só para ter noção da quantidade de processos, né. Então, começa lá na inspeção de recebimento de componentes. Em 2009, eu participei junto com o INPE, né, o INPE nos contratou para realizar a inspeção de recebimento das células solares do satélite Sibers 3, dos painéis solares para o satélite Sibers 3 e 4. Então, a gente foi lá na China fazer essa inspeção de recebimento, verificar se o que o fornecedor está entregando está conforme os requisitos técnicos, né? Aí eu visitei lá a CISP, que é a Shanghai Institute of Space Power, é uma instituição enorme, né, de fabricação de células solares, né, e tem muita gente. A nossa equipe é composta de 3 pessoas, né, uma do INPE, 2 da Orbital, eu e mais um, e lá para receber a gente, só para acompanhar o nosso trabalho, eu tinha 9. Então, tem muita gente para fazer o que a gente faz com poucas pessoas aqui, lá tem bastante gente para ajudar. Acho que isso explica a velocidade com que eles fazem as coisas, né? Então, é um instituto lá de alta tecnologia mesmo.
E lá a gente fez os testes, né, que um dos testes que precisa verificar é os requisitos, as características elétricas da célula solar. Então, a gente fez o ensaio lá no simulador solar, que o simulador solar, ele simula o espectro da luz solar no ambiente extraterrestre, né, que a gente chama, tem um requisito lá de Hermes Zero, então, para verificar as características da célula. Aqui nessa imagem está o zoom, né, da soldagem desses interconectores que a gente faz na célula solar. Então, começa desde o componente, né, e vai até a fabricação, montagem, integração e testes do gerador. Voltando lá no modelo em V de engenharia de sistemas, né, que aí a gente já passou pela fase de design e chegou agora na fase de fabricação. Então, vai lá, que é o que eu falei, do menor item configurável, né? Então, a gente está lá no componente, no caso aqui eu estou ilustrando com diodo, célula solar, interconectores, e vai recompondo, ou seja, vai fabricando até chegar num gerador solar, que é o exemplo aqui, né? Aí eu também comentei sobre os modelos de desenvolvimento, né, para cada fase. Aqui eu já preenchi a tela. Então, antes quando a gente está lá na fase, na PDR, né, que é a fase de projeto preliminar, a gente projeta um cupom de teste, que é um modelo em escala reduzida, né, bem reduzido, de um gerador solar, né, de um painel solar. Então, no caso aqui, a gente projetou e fabricou dos painéis do Sibers 2B, 3, 4, 4A e do Amazônia 1. Então, foi necessário, porque é para verificar se para verificar o design, né? Se o que projetou vai atender. Então, é feito, projetado e fabricado esses cupons, eles são submetidos aos mesmos testes que o modelo de voo vai ser, né? Que esses são os que a gente chama de modelo de qualificação. Os requisitos, às vezes, dependendo do board ou da especificação, eles são até mais severos do que o modelo de voo vai passar, justamente para verificar se suporta mesmo as condições, né? E do lado esquerdo tem o modelo de qualificação da parte mecânica e elétrica do Amazônia 1, né, dos painéis solares do Amazônia 1. Então, também foi necessário, esse aí foi lá em 2006, se eu não me engano, já tem bastante tempo. Essa parte brilhosa aí, né, de alumínio, são células solares dummy, ou seja, são plaquinhas de alumínio mesmo, que são coladas, por isso que é um modelo estrutural, né, para poder representar massa, né, e nas regiões onde as análises identificou como críticas, são montados, né, colados às células solares reais, né. E então, depois passa por uma série de ensaios e verifica se atendeu os requisitos. Aqui, exemplificando os testes, né, durante a fabricação, porque também tem testes durante a montagem, né, que depois eu vou estar falando. Aqui, no caso, é o teste de desempenho elétrico, do lado esquerdo, do desempenho elétrico do painel solar, no caso aqui é do Sibers 3, tá? Então, essa câmara preta, né, que tem um dispositivo ali no fundo, é o simulador solar pulsado do LIT. Então, ele emite um flash e tem as conexões e é obtida as características elétricas dos strings, né, do painel solar. Depois compõe isso para poder ter a característica elétrica do painel como um todo. E do lado direito estão os painéis do Sibers 3 na câmara de vácuo térmico do LIT, né? Então, eles também
tem que passar por esse ensaio para verificar se suporta. Por exemplo, um exemplo de falha que não ocorreu, né? Por exemplo, seria o descolamento, por exemplo, do quadro de diodos e resistores, devido a alta e baixa temperatura em ambiente de vácuo, ou seja, por exemplo, vai de menos 80 graus Celsius a mais 80 graus Celsius, né, isso no ambiente de vácuo. Então, se, por exemplo, na parte frontal, onde tem uma colagem com cacto, né, que provê o isolamento elétrico com a estrutura, se essa colagem fosse mal feita, ele faria uma bolha e descolaria, né. Então, até hoje, a gente fabricou e passou em todos os ensaios, né? Por isso que tem que seguir estabelecer os procedimentos, né? Especificar as partes, materiais, componentes que serão utilizados, né? Por isso que a fase de design é muito importante, documentar e depois utilizar em procedimentos, né? E registrar nos relatórios todas as etapas. Aqui é um exemplo também de um fluxograma de montagem, né? Do gerador solar, do satélite Sibers 344A, da orbital. Então, tem uma série de atividades. Retângulos são atividades de montagem e triângulos são verificações. Então, tem muita verificação que a gente faz durante a montagem. Montagem é colocar, no caso aqui, pendurar, de novo, os painéis no deployment rig, né? E conectá-los entre si. Depois, conectá-los também no que a gente chama de yoke, que é esse braço dessa estrutura que vai conectar ao corpo do satélite, né? No caso aqui é a parede que simula a parede do satélite. Então, de um lado está a parte traseira do gerador solar do Amazônia 1 e do outro está a parte frontal, né? Quando eu falei de cacto, né? Então, é essa parte vermelha que está com um adesivo que provê um isolamento elétrico, né? Então, por exemplo, lá no teste de vácuo térmico, se falhasse, geraria uma bolha, essa bolha, se fosse muito grande, poderia descolar os módulos solares do painel, né? Então, isso aí seria uma falha catastrófica aqui, mas nunca ocorreu. É só um exemplo de por que os ensaios são importantes, né? E se ocorresse, ainda não foi lançado, obviamente, então teria que fazer o reparo, né, dependendo da severidade do estrago, né. Aqui, um exemplo do teste de iluminação do gerador solar. Depois, a gente preparando para o ensaio de abertura, o de vibração acústica, né, porque durante o lançamento existe um ruído muito grande, então o gerador solar também precisa suportar a esse ambiente acústico de lançamento. E o de vibração mecânica também, porque durante o lançamento ele está sujeito às cargas mecânicas aí, ele também tem que suportar e chegar para injeção em órbita sem estar quebrado. Então, são feitos esses ensaios para verificar se está atendendo aos requisitos estabelecidos, novamente. Aqui, eu resolvi não passar o vídeo, né, porque às vezes a internet pode travar, dá problema, então eu coloquei a sequência de fotos do ensaio de abertura, né. Esse a gente realizou, dessas fotos é o que a gente realizou no Sibers 4, lá na China. E então, a gente tem que realizar a montagem, né, e o travamento dos painéis de forma a garantir que eles abram em órbita. E para isso tem um requisito de abertura, por exemplo, ele tem que abrir em 19 segundos ou 20, por exemplo, né? Então também é medido o tempo de abertura, né? E, então o deployment rig ele faz essa função aí de simular que os painéis estão abrindo no ambiente sem gravidade, né? E também tem um limite de os mecanismos de abertura, eles têm requisitos, tem um requisito por design, né, que ele tem que suportar, ele aguenta até um número X de teste de abertura, entendeu? Por exemplo, ele suporta 30 testes de abertura. Então, a gente também não pode ficar estressando aqui os mecanismos toda hora fazendo um teste de abertura,
porque se pegar, por exemplo, né, no 30º teste de abertura, em órbita vai ser o 31º, e aí pode ser que falhe, né? Mas para isso que é estabelecido um fluxograma, que tudo é projetado, é tudo documentado, né? Então é aprovado, e é seguido essa metodologia, esse processo, né? Então, para não deixar que aconteça falha, né? Então, ninguém faz nada da cabeça. Vou fazer mais um teste aqui, porque eu acho que precisa verificar aquilo. Não. Está no fluxograma. Se ocorrer uma não conformidade, ou seja, algum problema, aí é feito um board que analisa se vai repetir o teste, se não vai. Então, até as decisões, elas têm que ser muito bem documentadas, né? Tudo isso para garantir que atenda aos requisitos, ou em caso de algum problema, alguma falha, possa se rastrear a causa raiz, né? E aí vai voltando e vendo aonde que tomou uma decisão, ou aonde que foi realizada alguma operação que foi não conforme e causou os efeitos aí indesejáveis, né? Agora eu vou falar um pouquinho sobre um trabalho que a gente realizou lá na Orbital, dentro do projeto de transferência de tecnologia do SGDC, né? A gente mapeou o nosso fluxograma de fabricação para poder reduzir desperdícios ou reduzir o tempo que não agrega valor no nosso fluxograma de fabricação. Então, essa foto que está aí é o nosso fluxograma, aquela imagem não definida que eu mostrei. Esse aqui é um exemplo de um fluxograma, só que na forma de post-its, né? Então, a gente colocou as etapas da fabricação, né? Para poder, que eu vou explicar agora aqui, para poder identificar onde que a gente tem atividades que agregam valor, aonde que não agregam, que é o post-it amarelinho. Olha o tanto de amarelo que tem. E problemas é o post-it rosa. Olha a quantidade de rosinha. E triângulozinho é onde tem espera, né? Ou seja, então a gente identificou para poder fazer o quê? Melhorar o processo, né? Então eu vou estar mostrando como que a gente trabalhou de forma a melhorar o nosso fluxograma de fabricação dos painéis. Porque quando aconteceu aquele problema que no lançamento do Cibers 3, que injetou em órbita e deu falha no lançador, né? Então ele não conseguiu colocar na órbita que deveria, e aí perdeu o seu satélite, a gente precisou correr para poder entregar ao INPE o gerador solar do Cibers 4, e com tempo de fabricação muito reduzido. Então, esse trabalho foi muito importante. Então, aqui, ó, atividades que agregam valor significa o quê? Que realmente você está fabricando, que você está inserindo, você está produzindo. No sentido assim, por exemplo, do painel solar. Eu fiz a soldagem dos interconectores na célula solar. Eu fiz a conformação dos diodos e resistores, né? Eu fiz a colagem do isolamento elétrico na estrutura. Ou seja, está agregando valor. Eu estou indo para frente com o meu produto. Que não agrega valor são atividades, por exemplo, assim, eu tenho que imprimir o procedimento. Então, eu não estou trabalhando no imprimir o procedimento de fabricação para deixar disponível o relatório. Então, eu estou trabalhando em atividades de preparação para fabricação. Eu não estou fazendo nada no gerador solar em si, né? Então, na visão desse velho StreamApps, atividades que não agregam valor. Não, são necessárias, mas não está fazendo eu evoluir com o meu produto, né? Problemas que acontecem, né? Sempre tem, nada é ideal, né? E tempo de espera, eu tenho que esperar a cura do adesivo para ir para a próxima fase, né? É um exemplo. Então, a gente também não está fazendo nada que agrega, que faz evoluir o produto.
Então, foram identificados, né? Então, aqui, uma atividade que a gente verificou que era o transporte desses módulos solares da orbital em São José para o INPE em São José, né? Então, eu coloquei aqui no Google Maps o percurso, né, da orbital até o INPE, né, em torno de 12 quilômetros, né, 20 minutos na Via Dutra, ou seja, isso envolve seguro, né, seguro de transporte, envolve risco por estar transportando, né, ainda mais na rodovia. Então, a gente fabrica esses módulos e leva para o INPE para poder fazer o teste de caracterização elétrica desses módulos solares, né? E depois, vai armazenando tudo lá. Depois, lota esse container grande e traz para a orbital, né? Então, ou seja, num satélite, num gerador solar do Sibers, existem mais ou menos 400 módulos. E aqui a gente está transportando mais ou menos no máximo 20 módulos, né? Então, esse vai e vem de levar os módulos para o INPE foi grande. Depois, volta tudo num só. Mas o problema é esse transporte aí diário que a gente estava fazendo, né? Aqui já ilustra um container, já é a foto mesmo, de um container de transporte dos módulos solares. Lembrando que os módulos são as células solares conectadas em série, né? E depois elas vão ser conectadas em paralelo, que vai formar os strings do painel, né? E aí essas conexões é que tudo isso vai atender, né? Espera-se atender o requisito de potência. Então, esse container, ó, tá vendo que ele já tem as molas, as coisas assim, os sensores de choque, tá desmontado ali os pinos de travamento, né? Então, esse foi o container que o INPE projetou para o transporte dos módulos solares do Sibers 1, que eles foram, se eu não me engano, eles foram fabricados na Alemanha, e aí precisou transportar para o Brasil. Então, para poder fazer a colagem desses módulos aqui, lá no sul. Então, o risco foi grande, mas deu certo, projetou certinho, e esse container é excelente, não danifica os módulos, né? Antes, os painéis solares do Sibers 1, do Sibers 2, eles foram importados. E quando a orbital começou as atividades, né, a gente precisou passar por um processo de qualificação para poder fornecer para o Programa Espacial Brasileiro. Então, a gente participou das concorrências internacionais, né, e conseguimos aí vencer, e por isso que a gente forneceu os painéis para o 2B, para o 3, para o 4, 4A, assim por diante, a Amazônia. Então, foram concorrências aí que a gente venceu. Então, a orbital tem contribuído aí para a nacionalização, né, de equipamentos para satélites. Aqui está o exemplo de módulos solares. Cada faixinha dessa aí é um módulo solar do Sibers, no caso aqui, dentro do simulador solar pulsado do INPE, né? Então, esse é o teste de caracterização elétrica que a gente faz lá. E depois do VSM, a gente eliminou essa etapa. Por como? A gente desenvolveu o nosso simulador solar, só que esse ele é contínuo, não tem nada a ver com o pulsado, mas ele permite obter as características elétricas dos módulos solares, de forma a gente fazer a distribuição que é necessária para as próximas fases. Isso aí também serve para poder identificar se tem alguma célula defeituosa, se tem alguma célula solar em curto, por exemplo, né? E aí, nessa etapa, se identifica que tem alguma problemática, é possível substituí-la. Então, você não perde o módulo inteiro, né? Então, esse é um teste que a gente faz durante a fabricação. Então, durante a execução do projeto, a gente projetou esse simulador solar, a gente fabricou, e o INPE, ele solicitou que a gente comparasse os resultados, né? Então, a verificação, ela é bem rígida. A gente fez o ensaio na orbital, testou
um conjunto de módulos solares, testou lá no INPE com o simulador solar do LIT deles e comparou os resultados. E, posso dizer assim, uma curva em cima da outra, né? Ou seja, os resultados, os dois estavam iguais, né? Então, isso permitiu que a gente prosseguisse com o nosso simulador. Então, evitamos esse transporte. Já fabricamos na orbital os módulos, a gente já testa lá mesmo, evita esse tempo e esse perigo, esse risco de transporte, né? O tempo gasto e o risco do transporte. Então, aqui já são as fotos dos painéis solares do Cibers 3, 4 e do 4A também. Lá no INPE, eles sendo transportados para a orbital, né? Eles chegando na orbital, né? Então, uma outra coisa que a gente também eliminou, melhorou. Antes a gente fazia a inspeção visual desses módulos. Aqui é uma foto que lá em 2005, fazendo a inspeção visual dos módulos solares lá no INPE, né, pelo microscópio. E a célula solar, ela é difícil de detectar defeitos, porque às vezes você tem que olhar contra a luz, né, ficar vendo no reflexo. Então, no microscópio, você enxerga reto. E aí, depois tem que fazer uma inspeção visual, vendo, porque se eu tenho técnica que a gente só enxerga fazendo isso mesmo, olhando de um lado para o outro. Às vezes iluminando para fazer reflexo. E a gente recebeu um treinamento no programa de transferência de tecnologia da SGDC. Então, a gente foi lá na Thales Alenia, eles explicaram para a gente como que é o sistema deles de inspeção por eletroluminescência, né? Eu participei, mas na parte de garantia do produto, né? Então, explicar a física, os princípios elétricos desse teste é um pouco complicado para mim. Mas, na verdade, não é teste, é inspeção por eletroluminescência. Joga uma corrente reversa lá na célula e tem umas proteções que o equipamento precisa ter, e aí ela vira como se fosse um diodo emissor de luz, né, que é essa luz vermelha aí. Então, com isso, se ela está com problema, se ela está quebrada, trincada, ou até mesmo a qualidade das camadas da célula solar, a base de germânio, né, e as outras, quer dizer, as mais acima, desculpa, se elas estão defeituosas, também vai aparecer. Por exemplo, se tivesse quebrada, ia estar uma mancha preta ali no meio da célula solar. Então, eu participei do treinamento para identificar, quando ilumina, o que é defeito e o que não é, de acordo com as manchas pretas, entendeu? E a outra equipe participou de como projetar o equipamento, né? E aí, quando a gente voltou para a orbital, a gente projetou e fabricou o equipamento e utilizamos no próprio projeto, né? Então, isso é muito mais rápido, porque você sai ligando e aí inspeciona rapidinho, porque a inspeção visual convencional, ela leva semanas e às vezes meses, né? No caso do Cibers, às vezes vai 2 meses de inspeção visual. Então, tornou muito mais rápido. Aqui, a inspeção, eu inspecionando o gerador solar do Amazônia 1, eu publiquei essa foto lá no meu LinkedIn, depois vocês puderem curtir lá, é Jaqueline Vaz Maiolino. Então, verificando o desenho, né, mas já era uma inspeção mais macro, mais grosseira, né, porque tem a inspeção nível de componente, a inspeção nível do módulo solar, depois a inspeção nível painel, né. E aqui é quando eu participei lá na França dessa nova técnica de inspeção visual, ou seja, ilumina o módulo inteiro e você vê se ele está defeituoso ou não, né. Então, a gente agora passou a aplicar na orbital. O INPE nos emprestou o cupom de teste do Cibers 3 e 4, que já para a gente poder validar o nosso equipamento, né? Então deu certo. Aqui é o início da orbital, quando a gente desenvolveu os processos de qualificação do gerador solar. Esse processo ele foi desenvolvido com recurso financeiro da FAPESP, né, foi um programa PIP, né, de pequenas empresas, e a Orbital desenvolveu a tecnologia de fabricação dos geradores solares, né. Então, essas máquinas, elas não são prontas, não são equipamentos que você encontra no mercado, então a gente precisou projetar e fabricar as nossas próprias máquinas para poder fabricar os painéis solares,
né? E aí, para isso, você tem que qualificar esse seu processo. Para qualificar o processo, tem que fazer um corpo de prova, né? No caso, esse foi o painel solar, esse corpo de prova que a gente fez numa escala maior para poder qualificar os nossos processos. Aí, depois disso, que é voltando no tempo, e aí depois que a gente qualificou os nossos processos, que a gente passou Fez um barulhinho? Vocês estão aí? Então, né? Tá. Que a gente passou a poder participar das licitações. Aqui, a Orbital também, lá em 2000 e pouquinho, participou da coordenação de engenharia de sistemas do Amazônia 1, né? Aqui foram o primeiro painel solar que a gente fabricou para o INPE, né? Infelizmente perdeu naquela tragédia do VLS, mas estava pronto para voar. Do Cibers 2B, que eu já comentei, né? Nessa época aí, a tecnologia de fabricação de células solares era uma tecnologia de células solares de silício monocristalino, hoje já é de multijunção, né? Então, isso não mudou os nossos processos, mas, ou seja, a potência vai ser maior utilizando as células de multijunção, né? Então, aí, ó, o gerador de Cibers 2B, a gente atendeu o requisito de potência, né, de 1.581 watts. Falando dos modelos também, para o Cibers precisou fazer um modelo de qualificação estrutural para o Cibers 4, porque a estrutura passou a ser nacional, né? Aqui, do Cibers 3, já utilizando a tecnologia de célula solar multijunção. No caso aí, são as células solares chinesas, né, que eu comentei, que a gente foi lá para fazer a inspeção de recebimento e garantir que o que a gente está recebendo é o que foi especificado. Então, eles lá no LIT, no INPE também. Aqui do 4, né? Aqui essa foto já é o gerador solar integrado ao corpo do satélite. Em 2014, a AEB, né, a Agência Espacial Brasileira, contratou a Orbital para a gente poder fazer esse serviço de integração do gerador solar ao corpo do satélite. Então, eu fui lá para a China, junto com a equipe da Orbital de novo, para poder realizar essa atividade. Na primeira fase foi para a IT, que é a Assembly Integration Tests, no satélite, né? E depois, no final do ano, foi para a campanha de lançamento, né? Que é o que eu estou mostrando aqui, né? Que aí já entra a fase que tem que travar os painéis e garantir que eles abram em órbita, né? Porque se os painéis não abrirem, eles não vão gerar potência, né? E vai se perder a missão, né? Então, é uma atividade muito crítica. E a gente participou lá, deu certo, Cibers 4, e então foi uma experiência muito enriquecedora para a Orbital. A gente é muito grato à AEB, ao INPE, por ter nos dado essa oportunidade de realizar pela primeira vez essa tarefa e com sucesso. Aqui já é o Cibers 4, os painéis do Cibers 4A, lá no LIT também, e já também com uma nova célula solar chinesa, não igual a do Cibers 3 e 4, ela é um pouquinho melhor. Eles modernizaram, né? E só que o Cibers 4A precisou meio que refazer o projeto, ver que tem umas partes marrom na parte frontal do painel, precisou remover módulos solares, ou seja, tirar a potência do painel, né? Para atender os requisitos lá do satélite, né? Então não podia ser ele totalmente cheio, porque isso ia sobrecarregar, né? Aqui, de novo, do Amazônia 1, né? O modelo de qualificação estrutural, a foto um pouquinho mais de perto, né? Que é com as células reais e as dummies, né? A gente também, em 2007, já faz tempo, a gente participou de um processo PIP-FAPESP, né, para fazer análise de missão de projeto de microsatélite. No caso, a gente fez de microsatélite de coleta de dados
Então, a gente também desenvolveu essa competência lá na Orbital de projetar microsatélites. A gente gosta muito de se envolver com as universidades, com os institutos de pesquisa, e é muito importante contribuir. E a gente forneceu os painéis solares para o CubeSat Serpens, né, da AEB, UNB, para o Instituto Federal Fluminense, do 14BSat, e também fornecemos módulos solares para o TecDemosat, é um satélite de demonstração tecnológica da Surrey, que comparou os 4 fornecedores aí e fabricantes de painéis solares, né? Então, a gente foi comparado aí com os principais players, né? E o feedback que a gente obteve é que a nossa curva estava tudo uma em cima da outra, então, no sentido conforme, né? E não degradado, né? Então, o que a gente está fazendo aqui no país é a mesma coisa que eles estão fazendo lá fora e com a mesma qualidade. Aqui é o projeto que a gente está participando, ainda está em andamento, do Transferência de Tecnologia do SGDC, na parte de subsistema elétrico de potência, como projetar um subsistema elétrico de potência, e geradores solares, no seguinte sentido. Hoje, a gente é qualificado para projetar e fabricar, montar, integrar e testar painéis solares para órbita baixa, órbita LEO, Low Earth Orbit. E, normalmente, o requisito da missão do satélite é durar até 4 anos, por exemplo, de 3 a 4 anos, ou às vezes 5. Mas o estado da arte hoje é que essas missões de órbita baixa durem de 7 a 10 anos, né? Então, a gente está terminando o processo de qualificação para demonstrar que o nosso projeto atende a esses requisitos para durar de 7 a 10 anos. E também para a órbita geoestacionária. Esse cupom do lado direito é um cupom de teste para a órbita geoestacionária. Que o ambiente é totalmente diferente, tá? 35 mil quilômetros de altitude, o ambiente espacial é outro, né? Consequentemente, outros requisitos para serem atendidos. Então, a gente está encerrando esse processo. Ou seja, o que a gente começou lá atrás, se qualificando para a órbita baixa, hoje a gente está fazendo de novo para poder se manter no estado da arte, mas fazendo de novo, ou seja, um upgrade, né? Para poder se qualificar de 7 a 10 anos e de órbita geoestacionária, que normalmente os satélites duram aí de 10 a 15 anos, né? Então, tem que projetar de forma que suporte esse tempo. Aqui a gente, lá na Thales Alenia, no dia que o SGDC estava sendo embarcado para poder ir para Guiana, para poder ser lançado, né? Isso foi em 2017. Aí a gente conseguiu tirar uma foto com o satélite, pelo menos, antes dele ser embarcado. Aqui são painéis solares modelo estrutural e o de voo, que a gente forneceu recentemente para um cliente internacional. Aqui está um resumo dos principais fornecimentos da Orbital, em termos de geradores solares para satélites artificiais, né? E falando um pouco de outras experiências da Orbital, outros projetos que estão em andamento. Então, a Orbital, ela começou com atividades de painéis solares e se mantém até hoje, né? Fornecendo conforme as oportunidades que surgem, tanto no país quanto no exterior, e também fomos nos diversificando, né? Porque o Programa Espacial Brasileiro, ele tem os seus gaps, né? Tem os seus intervalos, seus tempos aí de contratação entre um projeto e outro, né? Então, na indústria, a gente precisa se manter vivo. Então, uma forma que a gente busca, que é normal, é se diversificar. Então, a gente tem um histórico grande de fornecimentos para o Instituto de Aeronáutica e Espaço também. Eu não vou citar todos aqui, porque senão, já tô falando há bastante tempo, que senão vou me estender muito, mas já fica o convite aqui, quando vocês puderem vir para São José, né, visitar a Orbital Engenharia.
A gente está perto do INPE, do DCTA, né? Aqui em São José também está o IAV, né? Vocês conhecem o Centro Espacial do ITA. Então, vale a pena o tour turístico técnico aqui. E também estamos a 1 hora da praia, né? E a 1 hora das montanhas. Então, é uma cidade realmente estratégica. Tem o Parque Tecnológico também de São José dos Campos, onde estão bastante empresas do setor espacial também estão lá, situadas lá. Então, vale a pena. Falando um pouco da plataforma suborbital de microgravidade, que a Orbital Engenharia vem desenvolvendo em parceria com o IARI e com a EB, né? Essa plataforma, a gente começou com um projeto de engenharia de sistemas, e o objetivo dela ela, durante a fase de voo, prover o ambiente de microgravidade para os experimentos. E com isso tem diversos subsistemas, que nem os satélites tem diversos subsistemas, a plataforma também tem. E nesses subsistemas, diversos equipamentos, alguns deles a gente considerou no início do projeto como um equipamento comercial que você compra, só que sofremos embargos, né, para poder obter esses equipamentos, e então a gente precisou desenvolver. Um exemplo dele é a Unidade de Medidas Inerciais, a IMU, né? Então, a gente precisou desenvolver, porque no início considerou que a gente ia adquirir, não venderam, e precisamos desenvolver para concluir o projeto, né? Então, aqui, a engenharia, como que eu falei, né, a engenharia de sistemas, ela está presente em vários produtos e serviços, né. Aqui eu estou exemplificando agora da plataforma suborbital de microgravidade, né. Então, ali, ó, CDB, computador de bordo, a Power Condition Distribution Unit, né, a PCDU, experimentos, os thrusters, né, sensores. Então, aí todo mundo tem que se conversar e fazer dar certo. Então, aqui são os diversos módulos da PSM, e dentro desses módulos de experimento, e também os módulos técnicos, né, de telemetria, módulo de serviço, o módulo de recuperação, né, então tem diversos módulos, né. Aqui está exemplificando, né, as fases dela, né, lançada, por exemplo, por um foguete de sondagem, ocorre a separação, redução da rotação, precisa estabilizar, para que quando chegar no apogeu, possa realizar os experimentos e depois atuar o sistema de recuperação, no caso aqui por paraquedas, para resgate no mar. Então, parte dela é recuperável, né? Por exemplo, a coifa não é, mas os módulos de experimento, sim. É um desenvolvimento que a gente já está concluindo, estamos na fase de testes, né? Então, aqui é o design da PSM, e na foto, ela integrada lá no IAE. Né? Estamos na reta final. Sempre tem dificuldades a serem superadas, mas estamos trabalhando para passar por todos os ensaios aí e fazer a nossa matriz de atendimento aos requisitos e marcar, se Deus quiser, conforme, né? Então, estamos trabalhando tecnicamente para atingir a conformidade da PSM. Né? Outros desenvolvimentos que a gente fez ao longo dos anos aí foram também sempre em parceria, né? No Brasil aqui, acho que no mundo, né? Ninguém faz nada sozinho nesse setor, né? Então, por isso que a gente aprecia muito parcerias, né? Então, desenvolvemos em parceria com o IAE, Recurso Financeiro FINEP também, subvenção, o motor foguete, a propelente líquido, de 15 kN, né? Então, ali está a foto do ensaio a quente desse motor. Ali está, os injetores ali embaixo, é crítico. E depois desenvolvemos o sistema pressurizado de alimentação do motor foguete. Outra coisa que aconteceu, por exemplo, o regulador de pressão, a gente considerou como item comercial, né, que ia ser importado. Não quiseram vender, né, porque está mexendo com tecnologia sensível. Então, sem regulador de pressão, não se tem propulsão líquida. Então, a gente precisou desenvolvemos em parceria com a Fisto. Tá um modelo de engenharia, esse grossão aí que parece um registro, e embaixo o modelo de qualificação, né? Então,
juntando tudo isso, a gente fez o estágio propulsivo líquido, que tem o tanque de gás pressurizante, combustível, oxidante, o motor, o L15 aqui, e juntando tudo isso, utilizando o motor L5 do IAE, né, porque na época não tinha terminado o desenvolvimento do L15, ocorreu com sucesso a Operação Raposa, no Centro de Lançamento de Alcântara. Isso foi em 2014, né? Então, foram realizados experimentos de transmissão e coleta de dados do desempenho do foguete, né? Foram cargas úteis do IAE e da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Está em andamento também na orbital o desenvolvimento do motor hipersônico, que é capaz de fazer os veículos voarem a 6.000 km por hora, utilizando o próprio oxigênio como para queimando o combustível. A gente já projetou e agora estamos na fase final de fabricação para entregar para o IAV. Esse é um exemplo da pesquisa do IAE, que a gente, vou dizer assim, no português mais simples, transformou em engenharia, né? A pesquisa sendo transformada em engenharia, né? Então, está prevista a Operação Cruzeiro, né? Que vai ser o ensaio em voo desse 14XS. E também em parceria com a Universidade Federal do ABC, a gente desenvolveu o foguete de treinamento básico líquido, né, com os professores e os alunos lá. Aqui está um resumo das principais inovações tecnológicas da orbital, né, relacionada à propulsão e cargas úteis, que no caso aqui é a PSM. Fazendo parte daquele histórico de fornecimentos para o IAE, aqui só estou destacando os equipamentos eletrônicos embarcados que a gente forneceu para o VSB-30. E aqui também, já para concluir esse mais um, são outros serviços que a gente faz, que às vezes os institutos, eles, não vou dizer assim, que ninguém quer fazer, mas que às vezes, dada a complexidade, ou dado o risco elevado, ou às vezes por questão de não ter disponibilidade mesmo de mão de obra, né, aí surgem essas oportunidades para a indústria, né? No caso aqui, a gente projetou esse braço robótico de retenção do primeiro estágio do VSB-30, né? Ou seja, comandado por software, né? Então, quando ele está deitado, ele precisa estar fechado. E quando ele está na posição de lançamento, ele precisa ser liberado. Então, aí tem os dois tipos de requisitos, segurar e liberar, né? E deu certo. Aqui também o sistema de contenção para o ensaio de separação do VLS, a gente projetou e fabricou lá na... Essas usinagens a gente subcontrata, tá? Nós não somos empresa de usinagem, mas a gente projeta, fabrica, contrata a fabricação, monta tudo, entrega, lá no prédio do lançador, lá no IAE, desculpa. Então, eu gostaria de finalizar a minha apresentação aqui sobre um pouco da experiência da orbital, fazendo meus comentários que nesse setor, ele é muito... Deixa eu voltar aqui para a tela de vocês. Aqui. Eu acho ele muito interessante, né? Porque é desafiador. Você lida com requisitos que temos que ter todo um processo estabelecido para que eles sejam atendidos. Claro, isso existe em todas as áreas, mas no setor espacial a gente não tem eu diria assim, o pós-vendas, no sentido assim, lançou o satélite, não tem como fazer a manutenção, né? Por exemplo, no setor automobilístico, nos venderam o carro, aí faz as revisões para manter o carro, e se dá algum problema, você leva de volta na agência. No setor espacial, não. Tratando de um satélite ou de um foguete, você tem que fazer todas as manutenções, garantir que quando ele for ser utilizado, ele funcione, né, ou seja, cumpra o objetivo da missão, né, falando um termo mais técnico.
Então, não tem esse pós-projeto, né? Não tem como fazer a manutenção lá em órbita, né? Se o painel não funcionar, já era, né? Então, esse alto risco que a gente trabalha para poder reduzi-lo e garantir que dê certo é o que nos move esse desafio. Bom, eu vou passar a palavra à professora Milena, né? E espero que vocês busquem as referências bibliográficas, né, da SSS, da NASA também, as publicações de dissertações, de teses, que tem bastante no país relacionada a esse setor, né, então, porque na área de engenharia elétrica e telecomunicações tem muito espaço para vocês se desenvolverem. Muito obrigada. Ok, Jaqueline, nós que agradecemos, né, sua exposição aí, e queria saber, né, das pessoas que estão assistindo, se temos algumas perguntas, né, alguma dúvida, curiosidade, aproveita aí, gente, né, a presença da Jaqueline aqui, não sei se teve alguma coisa no YouTube. Bom, enquanto ninguém pergunta, eu tenho algumas curiosidades, Jaqueline. Como que é hoje lá a equipe de vocês, né? Para a gente ter uma noção de quantidade, né, de profissionais que tem lá e especialmente, assim, quais são as formações, né, as demandas aí, porque eu vi que apesar de vocês terem esse foco direcionado aos painéis solares, mas como você expôs aqui no final, não é só isso, né? Na verdade, vocês mexem com muita coisa, e se a gente for pensar um satélite, um foguete, ele tem diversas etapas, né? Então, acho que é muita coisa, né? Então, só para a gente ter uma noção, assim, dessa demanda, né, qual que é o profissional, né, que vocês precisam lá, né, com quais habilidades, e o quantitativo também, né, fiquei curiosa. Não entendi o finalzinho, você ficou curiosa? Então, com relação ao quantitativo também de pessoal lá trabalhando com vocês. Então, a Orbital, ela sempre foi uma empresa pequena, em quantidade de pessoas também. Sempre foi em torno de 20 a 25 colaboradores, né? E por isso, por a gente atuar no setor espacial, que tem projetos tanto de equipamentos para satélite, equipamentos para cargas úteis, no caso da PSM, motor foguete, serviços especiais de engenharia, né, que é o que eu chamo para esses projetos que eu apresentei, que a gente desenvolveu no IAE, por exemplo. E, então, com uma equipe pequena, como é que a gente consegue projetar, fabricar, passar pelo todo o ciclo de projetos, né, de engenharia de sistemas? Com equipe multidisciplinar. Ou seja, lá todo mundo atua, um modelo matricial, né? Então, todo mundo tem que trabalhar em todos os projetos, né? Normalmente, a gente sempre tem de 3 a 5 projetos em andamento rodando ao mesmo tempo, né? E os cronogramas sempre são apertados. Então, a gente se organiza de forma que todo mundo trabalhe em todos e, claro, cada um na sua competência, na sua, como é que fala? Na sua especialidade, talvez. Isso. Então, a gente procura sempre manter uma equipe
por exemplo, com engenheiros elétricos, engenheiros mecânicos, engenheiros aeroespaciais, engenheiro de telecomunicações, engenheiro aeronáutico, então, de todos as principais áreas, né? Porque dessa forma, um vai complementando o outro também. E aí, além das especificidades de cada um, como a equipe trabalha integrada, um vai aprendendo um pouco da área do outro, né? E para poder manter esse know-how na empresa, né? Porque a rotatividade acontece, né? Normalmente os alunos de destaque, eles são exportados. É o que acontece. Eles vão para fora. É difícil manter, segurar os alunos de destaque. Pelo menos a experiência que a gente teve lá na Orbital, né? O engenheiro ou o aluno da graduação que está lá, que é muito bom, normalmente acaba, pelo menos o que aconteceu lá, ele foi para fora. Ou uma empresa grande pegou ele, né? E aí, como a gente é pequeno, aí a gente tem que desenvolver de novo a competência. Então, a gente mantém um sistema de gestão do conhecimento, ou seja, de forma documentada, todos os nossos processos, procedimentos processos de projeto e fabricação, quando aplicável, para poder, se havendo uma rotatividade, conseguir repassar isso para o novo integrante, né? Então, lá na Orbital é sempre importante a gente manter equipe multidisciplinar. Nós temos uma pergunta aqui no YouTube do Pedro Luca. Ele está perguntando quais as principais habilidades que um profissional tem que ter para trabalhar na Orbital. Na Orbital tem que saber trabalhar sob pressão, porque é pouca gente para fazer muita coisa, né? E num espaço de tempo normalmente curto, né? Então, assim, claro que a gente tem a metodologia de engenharia de sistemas, os processos estabelecidos, as rotinas, que é por exemplo, WBS, né, que é o Work Breakdown Structure, que é a divisão do trabalho, né? Então, não é uma coisa maluca, ou seja, tem que ter os pacotes de trabalho, cada engenheiro ou cada profissional, ou cada estudante, né, porque a gente também faz convênio de estágio com as universidades. A gente tem convênio de estágio com a UNB, né, a Universidade de Brasília, temos convênio de estágio com a Universidade Federal de Santa Maria, né, então, se a gente vier a ter um convênio de estágio, serão bem-vindos lá também, né, os estagiários na Orbital. Claro que a quantidade de estagiários é proporcional à quantidade de colaboradores, né, por exemplo, só um exemplo, 20 colaboradores, você pode ter 2 estagiários, né, então não posso ter muitos estagiários lá ao mesmo tempo. Então, na engenharia, o pessoal recebe pacote de trabalho, ou seja, é a descrição da tarefa a ser realizada, né, de acordo com o projeto, e qual é o prazo de início e término, né? Então, gerenciar, né, a sua rotina para que atenda, realize as tarefas no prazo, atendendo os requisitos técnicos, né, é o trabalho do dia a dia lá, mas além de sempre estar buscando, né, a gente procura, quando tem treinamentos do setor, participação em congressos, né, é sempre importante ficar atualizado com a pesquisa, com o que está acontecendo, né, porque a inovação tecnológica, na verdade, ela está mais na pesquisa do que na indústria, é o meu ponto de vista, né, então, por isso que é sempre importante estar pesquisando, se atualizando, para poder, no caso, assim, da empresa como um todo, tá tentando liderar aí a inovação tecnológica, né, mas o perfil seria habilidade de, não vou dizer multitarefa, né, porque, claro,
lá tem, por exemplo, engenheiro de software que está dedicado nisso, né? Então, varia muito de cada projeto, né? Mas é uma coisa que, pelo menos, eu não tive uma matéria específica na graduação, mas que eu acho muito importante, é que o engenheiro tem que saber escrever. Então, tipo, eu nunca tive aula de português na faculdade, né? Só na escola, né? Então, escrever requisitos, escrever procedimento, escrever documentação técnica, né? É algo assim que, pelo menos, eu não tive essa disciplina durante a minha graduação e faz muita falta, porque um documento mal escrito, ele pode comprometer um requisito, uma especificação mal escrita, ele vai comprometer o projeto, vai fabricar a fabricação, vai afetar a fabricação, né? Então, e vai botar em risco a missão do projeto, né? Então, saber escrever tecnicamente, né? Corretamente é muito importante também. O Luiz Henrique está perguntando com que frequência são liberados os editais para estágio para os alunos da Universidade de Santa Maria. Olha, eu converso com o professor, meu contato é com o professor Eduardo, e ele sempre me pergunta quando surge alguma, como é que diz? Não tem uma respondendo a pergunta, não tem uma periodicidade definida, é conforme a demanda, né? Então, ou surge um novo projeto lá na Orbital que a gente precisa da colaboração de estagiários, né? Aí a gente entra em contato. Professor, entrou esse projeto, né? Estamos precisando de tal perfil. Ou, às vezes, a própria universidade entra em contato com a gente. Estamos iniciando um projeto aqui, ele tem a ver com as coisas que vocês estão fazendo aí, né? Para poder o pessoal fazer estágio. Então, ele é mais informal, eu diria assim, né? Então, é conforme o contato mesmo, não tem datas, né? Ou seja, procure o professor, que ele vai entrar em contato com a empresa e aí a gente vai prosseguir. Sim, o Rafael Vinícius, ele está perguntando, com projetos como Starlink e similares, o mercado voltado para satélites tendem a crescer nos próximos anos? Então, agora está havendo uma mudança no setor espacial global, porque antes as licitações, as concorrências públicas, as oportunidades para a indústria sempre foram governamentais, né? Então, o cliente principal é o governo, né? Só que agora está havendo uma mudança. O setor privado, falando globalmente, está criando as oportunidades nessa área espacial para o próprio setor privado, né? Então, os clientes agora estão se tornando privados. Claro que o governamental continua sendo o principal, por causa dos recursos também, né? E também, principalmente, claro, primeiro nível, as necessidades, né, do país. Então, no Brasil, a indústria espacial brasileira, ela é dependente ainda do governo brasileiro, né? E porque as oportunidades privadas, elas estão começando a surgir. E isso é o que está sendo chamado de New Space, né? Que a definição do vértice, né? Ele define como um novo processo mais rápido, mais ágil, que você não demore tantos anos para desenvolver um satélite, por exemplo. Missões de longa duração significa também projeto de longa duração, né? Então, aí você fica praticamente 5 a 10 anos projetando um satélite para ele durar 15 anos em órbita. Hoje, a tendência está sendo fazer mais satélites, ou seja, projetar e fabricar mais rápido com satélites, por enquanto, de baixa complexidade,
para que tenham mais oportunidades, mais missões. E, às vezes, esses mesmos satélites compartilhando as suas funcionalidades, né? Então, a gente espera que, agora, com o sucesso do lançamento do Amazônia 1, as missões do INPE continuem, né? Porque, como eu falei, o governo brasileiro é o principal cliente ainda, né? Porque, por exemplo, para o setor privado, para a indústria, se você não tem o histórico de voo, eles nem conversam contigo, por exemplo. Eles, que eu digo, o setor privado internacional. Por quê? E fornecer para o governo internacional, o governo estrangeiro, aí é quase impossível, né? É bem difícil. Então, ou o mercado é nacional, que é governamental, e agora está surgindo o privado, ou ele é internacional privado. E os estudos recentes aí mostram que o Space Report de 2020, mostrou que a indústria espacial, ela está movimentando 4 bilhões de dólares globalmente, né? Claro, essa maior parcela está nos Estados Unidos, né? O dinheiro está lá. Mas nos países até chegar na gente, tem crescido, mas no Brasil aí, recentemente, houve uns cortes, mas como eu estava falando, né, com esse sucesso do Amazônia 1, né, a gente espera que haja uma retomada aí do planejamento de missões. A AEB, ela está revisando o Plano Nacional de Atividades, né, então, e ela também está atualizando, já incorporando essa visão mais moderna, de mais missões em menos tempo, né, então, a expectativa, resumindo, a expectativa é boa. Claro que vem a pandemia, está atrapalhando, mas espero que todo mundo se restabeleça, né, que diminua aí as ocorrências tristes, mas que a gente possa recuperar aí, cada setor possa recuperar logo a sua atuação. Então, resumindo, a expectativa está sendo boa, né, tem as missões, o que está acontecendo bastante também são missões, constelações de satélites. As empresas privadas internacionais, elas estão planejando e já estão colocando em órbita constelações de pequenos satélites para fazer missões que os satélites de médio ou grande porte estavam ou estão fazendo, né? Mas é claro que aí entra um pouco a classe de CubeSats, ela está evoluindo, porque alguns CubeSats ainda não são operacionais, mas eu estou falando de microsatélites operacionais mesmo. Aí são a turma lá da Europa e Estados Unidos que são bastante avançados nisso, né? Mas as oportunidades estão surgindo. Bom, acho que não tem mais nenhuma pergunta, né, Júlia? Você conferiu aí? Conferi, não tem mais nenhuma no YouTube. Então tá bom. Jaqueline, foi ótimo, tá? Foi muito bom aqui te ouvir, né? E muito obrigada mais uma vez, tá bom? Então a gente, né, se ninguém tem mais nenhuma pergunta, né, Jaqueline, se quiser concluir de alguma forma, mas a gente pode, né, encerrar. Só lembrando os presentes aqui que o link para o formulário de presença já foi divulgado aí no chat, né? Então, às vezes alguém deixou passar batido, tá bom? E é isso, Jaqueline. Bom, eu agradeço novamente, professora Milena, pelo convite. Foi um prazer estar aqui falando para vocês. E quando vocês puderem, fica o convite para visitar a Orbital e todas as outras instituições que tem aqui, né? A gente tem o prazer de agendar para poder levar vocês lá também. E vamos manter contato, né? Porque mesmo que virtual, mas agora é desse jeito mesmo, o WhatsApp é muito mais rápido do que e-mail, né? Então, fiquem à vontade para me mandar e-mail também, conversarem. Jaqueline@orbitalengenharia.com.br, ok? Muito obrigada pela atenção de vocês.
Tá bom, Tchau, nós tchau. aqui agradecemos mais uma vez, tá? Obrigada. Sim. E obrigada a presença de todos, né? E deixo já o convite para todo mundo participar novamente amanhã, né? No nosso último dia da SET, né? E é isso aí, pessoal. Até amanhã, então. Obrigada, Tchau, tchau. gente. Obrigada a todos. Obrigada.